Pensa só, uma fazenda que consegue limpar a própria água e, de quebra, transformar o próprio lixo em comida. Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, é a pura realidade da tecnologia de bioflocos. É uma revolução gigantesca na aquicultura e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, essa pergunta que está aí na tela, ela não é só para fazer pensar, não. Ela é, na verdade, o ponto de partida para um sistema que é simplesmente brilhante, porque ele imita a natureza. Ele cria um ciclo, sabe? Um ciclo quase perfeito, onde absolutamente nada se perde. Vamos mergulhar nisso para entender como que funciona. Bom, para começar, a gente precisa entender o cenário. A verdade é que a demanda global por peixe e camarão ela não para de crescer. E qual tem sido a resposta para isso? Intensificar, colocar mais bicho em menos espaço. Só que aí surge um problemão. Mais animais juntos significa uma concentração absurda de resíduos. E isso, claro, vira um desafio gigantesco, tanto para o meio ambiente quanto para o bolso do produtor. Basicamente, a gente se depara com dois caminhos. De um lado, tem a aquicultura tradicional, aquela com menos animais, que produz menos, mas que gasta uma quantidade enorme de água. Do outro lado, a gente tem a aquicultura intensiva. Essa sim, produz muito mais comida em bem menos espaço. Mas claro, tem um preço. Uma concentração altíssima de dejetos que podem ser bem tóxicos. E olha, esses problemas da intensificação não são pouca coisa, não. A gente está falando, primeiro, de um ambiente que vira um prato cheio para doenças se espalharem. Segundo, o acúmulo de compostos como a amônia, que é super tóxica para os animais. E, para completar, a necessidade de ficar trocando a água o tempo todo, o que, além de caro, é muito pouco sustentável. É um verdadeiro gargalo que impede o setor de crescer de forma saudável. Mas e se a gente parasse de olhar para esse resíduo como lixo? E se ele pudesse ser reciclado? Ali mesmo, dentro do tanque. É exatamente aqui que a chave vira. A mentalidade muda por completo. E o que era o grande problema, de repente vira o começo da solução. E essa solução tem nome: Tecnologia de Bioflocos, ou BFT. A essência dela é fascinante. Basicamente, é como cultivar uma espécie de sopa viva de micróbios dentro do tanque. E o genial é que essa comunidade de micróbios faz duas coisas. Primeiro, limpa a água. Segundo, ela mesma vira um lanche super nutritivo, cheio de proteína para os peixes ou camarões comerem. É uma solução super elegante, movida pela própria biologia do sistema. A grande sacada do sistema, o que o torna tão genial, é que ele é circular. Pensa comigo no ciclo. A ração entra, os animais comem e excretam um resíduo que seria tóxico, a amônia. Aí a comunidade de micróbios entra em ação, come esse resíduo e transforma essa toxina em mais comida. É um ciclo virtuoso. Ele recicla os nutrientes, diminui os custos e, no fim das contas, deixa a água limpinha. Para fazer esse sistema funcionar, o segredo é saber gerenciar quem entra em cena e quando. É quase como dirigir uma peça de teatro em 3 atos, sabe? Em cada ato, um grupo diferente de protagonistas microscópicos sobe ao palco para fazer seu papel e ajudar a limpar a água. No primeiro ato, então, com o tanque ainda novo, quem domina a cena são as microalgas. Elas aproveitam a luz do sol, os nutrientes que estão ali e crescem, que é uma beleza. Parece bom, né? O problema é que essa dominância das algas causa umas flutuações enormes de pH e de oxigênio ao longo do dia. E essa instabilidade toda acaba estressando os animais, o que prejudica o crescimento deles. Ok, segundo ato, conforme mais ração entra no sistema e mais resíduo é gerado, a equipe de limpeza principal entra em ação. Chega a vez das bactérias heterotróficas. E essas aí são rápidas no gatilho. Elas consomem a amônia numa velocidade impressionante para poder se multiplicar. E são elas que formam a base do que a gente chama de biofloco. E aí, no terceiro e último ato, quando o sistema já está mais maduro, chegam os especialistas. São as bactérias nitrificantes. Elas demoram mais para se estabelecer, são mais lentas, mas são incrivelmente eficientes. Elas criam um processo super estável que desintoxica a água no longo prazo. É o famoso processo de nitrificação. Como a gente pode ver, cada uma dessas fases tem seus prós e contras. As algas, por exemplo, produzem oxigênio, o que é ótimo. A equipe de limpeza, por sua vez, é super rápida, mas consome muito oxigênio e carbono. Já os especialistas são os melhores para desintoxicar, só que eles consomem muita alcalinidade da água, que é fundamental para o pH ficar estável. Então o trabalho do produtor é justamente equilibrar essas forças todas. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental, né? Como é que o produtor consegue de fato controlar esse universo microscópico? Como ele faz para dar uma forcinha para os micróbios certos na hora certa? A resposta é genial na sua simplicidade.
O segredo está em manipular a dieta desses micróbios. Ou seja, o produtor não fica só olhando. Ele é, na verdade, um verdadeiro maestro que rege essa orquestra de micro-organismos. E a ferramenta que esse maestro usa é a chamada relação carbono-nitrogênio, ou CN. Para entender isso, é só pensar assim. A ração dos peixes é o prato principal, rico em nitrogênio. Mas as bactérias da equipe de limpeza, para terem energia para consumir esse nitrogênio todo, precisam de uma sobremesa, que é o carbono. E existe uma receita de bolo para isso. A proporção ideal para dar aquela força para a equipe de limpeza rápida é manter a relação em torno de 12,5 de carbono para 1 de nitrogênio. Esse é tipo número mágico. Ele garante que as bactérias tenham energia de sobra para pegar o nitrogênio tóxico e tirar ele de circulação. Mas aí vem o pulo do gato na prática. Uma ração normal de camarão tem uma relação CN de mais ou menos 9 para 1, ou seja, bem abaixo do nosso alvo. E o que o produtor faz para corrigir isso? Ele adiciona uma fonte de carbono barata, como melaço de cana ou até açúcar mesmo. Basicamente, ele está dando aquela sobremesa para os micróbios para que eles façam o trabalho de limpar a água. Ok, a gente já entendeu a ciência por trás. Mas, e na prática, no mundo real, o que toda essa engenharia de micróbios realmente significa? Quais são os benefícios concretos dessa tecnologia? Olha, os resultados são realmente transformadores. Primeiro, uma economia brutal de água, que é um recurso cada vez mais escasso. Segundo, uma biossegurança muito alta, porque o sistema é fechado, então dificulta a entrada de doenças. Terceiro, o custo com ração diminui, já que o resíduo vira comida extra. E por último, uma produtividade que pode ser altíssima, viável até mesmo em lugares longe do mar. Essa citação aqui, ela resume tudo de forma perfeita. A ideia não é lutar contra o resíduo. É o contrário. É trazer ele de volta para o sistema, de forma inteligente. É transformar o que seria um problema ambiental em um recurso, um ativo valioso para a produção. No fim das contas, a tecnologia de bioflocos nos ensina uma lição muito poderosa. Ela mostra que, quando a gente trabalha a favor dos sistemas naturais, até mesmo daqueles que a gente não enxerga, a gente pode encontrar soluções incríveis para os maiores desafios que temos pela frente. Fica a pergunta no ar: será que o futuro da nossa alimentação sustentável está, na verdade, nesse mundo microscópico?